Gestação de risco é um assunto importante para conversarmos também. Então vamos lá. Eu sou uma gestante normal, por exemplo. Minha gestação é sem risco? Olha que incrível, meninas. Não é sem risco. Toda gestante tem risco. O que vai se definir se ela tem alto risco são algumas situações. E por que a gente quer frisar para vocês que a gestante, por si, ela tem risco? Porque a gestação, olha como é complexo você ter um bebê em você. Então, mesmo você sendo uma gestante absolutamente saudável, e mesmo que durante o seu pré-natal não apareça nenhuma doença, você pode ter situações que são próprias da gestação. Por exemplo, a bolsa estourou antes da hora. Você está com um bebê prematuro e o bebê não tem condições ainda de nascer, nós vamos ter que segurar essa gestação e com a bolsa rompida, tanto infecção para o bebê como para você, vai ser um risco. Então isso é uma gestação de risco e você era uma gestante normal. Uma outra situação, a placenta é praticamente uma esponjinha de sangue. Se essa placenta está baixa e começa a sangrar, você pode ter uma hemorragia, pode ser um quadro muito sério para você. Então a gente diz que per si, gestante ela é de baixo risco. Então não existe ausência de risco. Então quando a gente fala então gestação de alto risco, a gente classifica. Gestação de alto risco pode ser baixo risco, aquela gestante que está normal, até prova o contrário. Gestante de alto risco é aquela situação em que já temos um diagnóstico, ou porque você carrega uma característica pessoal sua, ou porque alguma situação aparece durante a gestação, ou situações do bebê. Mesmo uma situação que não seja sua, mas seja do bebê, um bebê que está com alguma dificuldade, é uma gestação de alto risco. Então, vamos dizer agora do baixo risco. No baixo risco, você tem que estar com as suas características pessoais normais, não ter nenhuma patologia e não desenvolver nenhuma patologia, nem você e nem o bebê, nenhuma alteração durante a gravidez. Então, a sua gestação é de baixo risco. Mas, como eu falei, tem aquele risco potencial, baixo risco. Alto risco. Se você tem mais de 38 anos, você tem um risco. Você tem um risco por quê? Vai ter maior incidência de diabetes, hipertensão. Claro que essa diabetes, essa hipertensão que aparece depois dos 38 anos, 35, 38 anos, são quadros em geral mais leves, mas aumenta a incidência. Se você tem mais peso, se você está obesa, a obesidade é um fator de risco para a gestação. Então você veja, características pessoais suas que implicam em alto risco. Você pode ter já uma hipertensão ou uma hipertensão que surge durante a gestação. Você já pode ser diabética ou tem um diabetes que surge pela gestação. O pâncreas é muito sobrecarregado e essa sobrecarga no pâncreas faz você, mesmo uma gestante normal, se tornar diabética. Tudo isso a gente sabe pelo acompanhamento pré-natal, pelos exames que são realizados. E aí, se acontecer alguma situação que não é uma doença, mas é própria da gravidez, como eu já disse, a bolsa que rompeu, a placenta que está baixa e que sangrou, não é? Essas situações te levam ao risco. E do bebê? Você pode ter um bebê que não esteja crescendo bem, você pode ter um bebê que eventualmente pode, infelizmente, ter ali alguma malformação e precisar de algum cuidado, né? Ou ter um excesso de líquido, ou até a posição do bebê, um bebê que não está numa posição adequada e tornar isso um parto que vai precisar de uma atenção maior, um bebê que está atravessado, absolutamente tem que ser uma cesárea, né? Então, essas situações todas que te levam a uma gestação de alto risco, te colocam também para uma necessidade de um cuidado especial. Você que está numa gestação de risco, né? Você vai precisar de um cuidado a mais. Então, o seu pré-natal não é aquela rotina mensal de consulta, depois quinzenal ou semanal. Muitas vezes a gente começa um pré-natal quase que semanal. Vamos supor que você é diabética e ficou gestante. E se você for essa situação, lembre de controlar bem a sua glicemia antes. Combine lá com o seu endócrino, olha, quero ficar grávida. Porque é muito importante você já conceber o bebê já com uma glicemia estável. Então, tem situações de risco que quando você tem patologia, essa é a dica, este é o alerta. Você controle bem a sua hipertensão se você é hipertensa. Se você é cardiopata, controle bem sua cardiopatia. Se você tem um problema de tireoide, muito importante você engravidar já com a sua tireoide estável.
E também a glicemia, a mesma coisa. Então, se você tem alguma patologia, você faz o acompanhamento já com o especialista, você mantém o controle adequado para engravidar de uma forma já adequada.